Bom dia, irmãos. Eu quero saudar a todos que estão aqui presentes já, com a graça e a paz do nosso Senhor. Acredito que as crianças podem ir já para a sala delas e nós vamos começar o nosso tempo com uma oração. E eu convido a todos para se colocarem em pé, para nós orarmos neste momento, começando a nossa escola dominical deste domingo, dia 17 de agosto. Vamos orar. Deus bendito, nós estamos aqui reunidos nesta manhã de domingo, com o nosso coração disposto a se aproximar do Senhor em contrição, em espírito, em verdade. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Reconhecemos que somos pecadores, mas que pela justiça de Cristo nós somos justificados. E assim podemos nos aproximar do Senhor, podemos andar com o Senhor, podemos contar com a Tua graça, e assim podemos crescer no entendimento, no amor, na fé, no serviço. Portanto, pedimos o auxílio do Teu Espírito, mais uma vez, para esse tempo juntos aqui, tanto a escola dominical quanto o culto público logo mais, que realmente o Senhor trabalhe o nosso coração, que o Senhor possa nos mover a ter um coração próximo de Ti, um coração de fato quebrantado e contrito, um coração cheio de fé. Dá-nos entendimento da Tua palavra e de tudo que nós vamos ouvir, para a glória Tua e edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, então hoje nós vamos começar uma nova série, como foi divulgado já no domingo passado, também no WhatsApp da igreja, no Instagram. Pneumatologia. Não é pneumologista. A minha esposa até brincou quando eu mandei para ela, né, o nome ali, ou quando ela viu no grupo da igreja, ela falou: nossa, quando eu bati o olho, eu achei que era pneumologista, de repente a gente ia aprender mais sobre problemas respiratórios, porque a criançada vinha de uma temporada ruim, né? Não, mas não é pneumologista, é pneumatologia. E, de fato, o pneuma, em grego, ele significa tanto espírito como vento. E pulmão é uma variante de pneuma. Então, por isso, o pneumologista tem, né, essa raiz próxima. Mas pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo. Pneuma, como eu disse, é espírito em grego. Então, pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo. A nossa aula de hoje é a aula 1. Nós vamos fazer uma parte introdutória sobre o tema e vamos começar a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito do que nós vamos discorrer aqui nas próximas semanas, e a nossa ideia é ir até o final do ano com essa temática, é deste livro aqui, editado pelo Joel Bick e Joseph Paipa, A Beleza e a Glória do Espírito Santo. Então, Deus permitindo, eu e o presbítero Daniel vamos nos revezar nessa série de estudos para nós aprofundarmos o nosso conhecimento neste tema tão importante, que é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Algumas perguntas introdutórias aqui, e eu gostaria da participação dos irmãos nesse primeiro momento e ao longo da aula também, surgindo dúvidas, para a gente entender um pouquinho o ambiente que nós nos encontramos. Tá? A primeira pergunta: o que as pessoas, no geral, na sociedade, sejam evangélicos ou não, o que as pessoas normalmente falam sobre o Espírito Santo? O que os irmãos já ouviram, já perceberam? Quando se fala de Espírito Santo, o que as pessoas falam por aí? Que é o Espírito Santo ou relacionado? Uma força. A pomba branca. Convidar o Espírito Santo. Se não convidar, ele não vem. Energia. É o que permite a gente falar em o Espírito Santo. Não é qualquer pessoa. Em relação à ação do Espírito, né? O que as pessoas atribuem
costumeiramente aí ao Espírito Santo? O falar em línguas, cura, o que eles vão chamar, entre aspas, né, de fervor, o fogo, a unção. Essa é uma linguagem que está muito presente no vocabulário evangélico e na mentalidade evangélica em geral. E um dos grandes motivos e propósitos da gente estudar isso é para tentar entender. Isso está certo, isso está errado? O que a Bíblia fala sobre isso? Porque é isso que nos importa, né? A segunda pergunta, se a primeira é sobre o que as pessoas falam, o que nós cremos sobre o Espírito? Qual é a nossa posição sobre o Espírito Santo? Ele é uma força, ele é uma energia, ele serve para nos levar a falar em línguas? Se não é isso, o que nós cremos? Não precisa ser uma definição precisa ainda, porque é isso que nós vamos trabalhar, mas conceitos iniciais. Uma pessoa. É Deus. Ele habita naqueles que são dele. Habita naqueles que são dele. Consolador. Novo viver? Pelo Espírito. Muito bem, é por aí mesmo, né? São todos os conceitos trazidos aqui, graças a Deus, são da Bíblia. É por aí que a gente vai. Existe uma acusação, ali a terceira pergunta, existe uma acusação muito comum, talvez você já tenha ouvido isso, de que os reformados, os presbiterianos, não creem ou não dão a devida atenção ao Espírito Santo. Vocês acham que é justa essa afirmação ou não? Para eles, sim. Porque muitas denominações creem que o Espírito Santo veio para, como dizer, um fogo. É algo diferente. Para nós, não. É algo natural. E Jesus, ao voltar, deixou conosco o Deus Consolador. Provavelmente é isso, né? Que como eles não veem essas manifestações, né, de línguas profetadas, aquela coisa toda, aquela bagunça e só culto de cura e unção e libertação, eles falam, não, eles não têm o Espírito. Porque se na mente deles o Espírito é para isso, se a gente não tem isso, a gente não tem o Espírito. Mas nós temos que o Espírito Santo é salvação. Exatamente. O Espírito Santo é quem aplica a salvação. É impossível ser salvo sem o Espírito Santo. Então, até essa acusação é muito grave. Porque se alguém diz para nós que nós não cremos no Espírito, não temos o Espírito, eles estão dizendo, de certa maneira, que nós não somos salvos, porque a Bíblia fala que o Espírito habita naqueles que são dele, como já foi falado. Então, se o Espírito não habita em nós, não está no nosso meio, nós não seríamos dele. Então, é algo bem complicado. Daí eles também dizem, não, mas não é isso que nós estamos falando. Nós queremos que vocês são salvos, mas vocês não têm a segunda bênção. A segunda bênção, O batismo. Exatamente. Enfim, é uma confusão danada. Ao longo das nossas aulas, nós vamos entrar em todos esses debates, né? Então, muito do movimento pentecostal. O movimento pentecostal é complexo, né? Tem várias linhas. Mas, assim, de certa maneira geral, eles creem que existe um momento inicial de salvação e existe um momento depois de você ser batizado no Espírito, que envolve o falar em línguas, envolve uma manifestação sobrenatural, e isso não está necessariamente ligado com a salvação, e isso muito a partir de uma leitura, na nossa visão, equivocada do livro de Atos. E a gente vai entrar em outras aulas no livro de Atos, vamos em cada um daqueles textos para ver o que exatamente a Bíblia nos ensina sobre isso, né? Então, avançando um pouquinho aqui, sobre o Espírito Santo na história e na tradição reformada. Olha só o que Agostinho de Hipona falou no ano 393, faz bastante tempo. Numerosos são os livros que homens sábios e espirituais escreveram sobre o Pai e o Filho. O Espírito Santo, entretanto, não tem sido estudado com tanta abundância e cuidado pelos doutos e grandes comentaristas das Divinas Escrituras. Agostinho notou, lá atrás, na época da Igreja Antiga, dos pais da Igreja, que o Espírito Santo não recebia a devida atenção. Pulando algum tempo para frente, Abraham Kuyper,
isso aqui em 1888, né? Já é mais perto, mas ainda tem um tempinho entre ele e nós. Abraham Kuyper foi um teólogo reformado holandês e ele tem um livro de umas 400 páginas sobre a obra do Espírito Santo. É um livro excelente. E nesse livro ele vai dizer o seguinte no prefácio: muito embora nós honremos o Pai e creiamos no Filho, quão pouco vivemos no Espírito Santo. A nós, às vezes, nos parece que apenas para a nossa santificação, o Espírito Santo é acrescentado acidentalmente à grande obra redentora. Essa é a razão pela qual nossos pensamentos se ocupam tão pouco com o Espírito Santo, pela qual, no ministério da palavra, ele é tão pouco honrado e pela qual o povo de Deus, quando curvado em súplicas perante o trono da graça, faz dele tão pouco o objeto de sua adoração. Percebe-se que, involuntariamente, de nossa devoção, que já é demasiado pequena, ele recebe uma porção ínfima. Então, é uma percepção de Abraham Kuyper, de que o Espírito Santo, em 1888, ainda não recebia muita atenção. Será que isso muda com o movimento pentecostal, que vem logo na sequência? Bom, temos agora um pastor brasileiro, Hermes Steinmeier, conhecido dos irmãos. Ele vai dizer no livro dele sobre a Trindade: a pessoa e a obra do Espírito Santo têm sido esquecidas. Talvez os últimos 100 anos tenham sido um dos períodos mais omissos quanto ao Espírito Santo. Eu confesso que quando eu li isso, eu pensei assim: Hermes, eu acho que você está... De quem que você está falando, né? Nos últimos 100 anos é o auge do movimento pentecostal. Como é que não se tem falado do Espírito Santo, ou o Espírito Santo tem sido omitido? Bom, depois ele vai explicar o que ele quer dizer. O Espírito Santo, tal qual ensinado na Escritura. O Espírito Santo verdadeiro, e não aquele que é fabricado pela mente humana e pela depravação humana. Então, nós vemos que nós precisamos entrar nesse assunto para nos aprofundarmos, para conhecermos, para vivermos, porque, como foi dito já, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa da divindade, nós precisamos conhecê-lo, andar com ele, nós dependemos da sua ação na nossa vida. E a nossa tradição, ela tem muito a nos ensinar sobre isso. Olha só o que o Abraham Kuyper vai dizer: a doutrina desenvolvida sobre a obra do Espírito Santo é exclusivamente uma doutrina da Reforma, e mais particularmente ainda uma doutrina puritana. Se você falar isso para a maioria, eles vão falar: não, isso aí está errado. Os reformadores, eles eram os intelectuais, os doutores, os homens de gabinete, eles eram os homens da palavra, do Espírito? Não, talvez não. Mas, de acordo com o Kuyper e o B.B. Warfield, também, que é um teólogo presbiteriano que já falecido, eles entendem que a doutrina do Espírito Santo ela ganha corpo na Reforma Protestante. Inclusive, mais uma aqui do Kuyper, ele vai dizer: a doutrina da obra do Espírito Santo é um presente de João Calvino para a Igreja de Cristo. Talvez você não sabia disso, mas João Calvino ele é chamado de o teólogo do Espírito Santo. Como assim? Porque ele vai sistematizar de uma maneira que ainda não tinha sido sistematizada em quase 16 séculos de igreja. Ele vai sistematizar a doutrina do Espírito e ele vai unir de maneira tão íntima, tão profunda, a obra de salvação com a ação do Espírito Santo, que toda a nossa salvação é uma aplicação da obra do Espírito Santo. Inclusive, só mais um comentário histórico aqui, nós adotamos a Confissão de Fé de Westminster como nosso sistema expositivo de doutrina. Tem um capítulo sobre o Espírito Santo na Confissão de Fé? Não. E aí vão nos acusar, viu? Os reformados não creem no Espírito Santo. Nem um capítulo sobre o Espírito Santo eles deram na Confissão de Fé. Sabe como que o B.B. Warfield vai responder essa acusação? Ele vai falar: nós não colocamos um capítulo, nós colocamos 9. Porque todos os capítulos que falam sobre a obra de redenção falam claramente que isto é uma obra do Espírito Santo. Não precisa de um capítulo. Eles colocaram, o Espírito Santo está permeando toda a confissão de fé. E é interessante, e eu não sei se isso foi pensado ou não, porque é assim que o Espírito Santo se manifesta na Escritura e na história.
ele não chama a visibilidade para si, ele testemunha de Cristo, ele faz uma obra muitas vezes silenciosa, não uma obra espalhafatosa, é uma obra silenciosa, mas ela acontece, ela é real, ela é verdadeira, e a confissão de fé consegue captar esse tom que é dado, né, na Escritura. A gente vai puxar um gancho do que o presbítero Daniel terminou a última aula sobre a Trindade. Irmãos, a gente já vai para a Bíblia, tá? Aqui são questões introdutórias, históricas, para daí a gente ir para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala, né? Então, aqui são provocações, pensamentos, questões históricas para você se sentir provocado no bom sentido a pensar assim, tá, então como é que a gente resolve tudo isso? O que realmente a gente pensa sobre isso? E aí a gente vai para a Escritura para cortar fundo, né? Então, quando a gente fala de Espírito Santo, a gente precisa falar de Trindade. Eu não vou me delongar muito aqui, mas a Trindade é um tema, infelizmente, pouco conhecido e de maneira verdadeira, profunda, realmente, né? As pessoas elas sabem da Trindade, que existe um Deus, e quando muito elas conseguem fazer a distinção de essência e pessoas, né? Porque qual é a fórmula ortodoxa da Trindade? Deus é uma essência e 3 pessoas. Então, quando muito, as pessoas sabem isso. A doutrina da Trindade ela foi formulada numa época de desafios teológicos. Lá na Igreja Antiga, o que acontecia? Os judeus eles criam em Deus, certo? E qual é o dogma fundamental do judaísmo? Deus é um. Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é um, ele é único. Só há um Deus, não há outro Deus. Essa é uma temática que, quando você vai de Gênesis a Malaquias, ela está presente o tempo todo. Só que então vem Jesus. E Jesus fala que ele é um com o Pai. Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus. E aí a igreja primitiva começa a adorar Jesus, a render culto a Jesus. E aí alguns começam a falar, vocês estão errados. Porque o único digno de culto é Deus, o Senhor, o Pai. Jesus não é Deus. E aí, não, Jesus é Deus. E aí, como entender que Jesus é Deus? Se Jesus é Deus, então ele é igual ao Pai? Será que ele é só uma manifestação do Pai? Ou se Jesus é Deus, será que existem 2 deuses? Porque essa era a acusação que era feita. Vocês aí, cristãos, vocês são politeístas. Vocês estão crendo em 2 deuses. Os judeus falavam assim, nós cremos em um só Deus, vocês estão crendo em 2. No Deus Criador e no Deus Redentor. São 2 deuses aí. E aí, para complicar mais, entra o Espírito Santo. Se o Espírito Santo também é Deus, então nós temos 3 deuses. Como entender isso? E aí começa a surgir uma série de debates e polêmicas e heresias. Eu coloquei ali, por exemplo, o monarquianismo. O monarquianismo modalista foi muito forte, que dizia assim, não, existe só um Deus, que ora se apresenta como Pai, ora se apresenta como Filho e ora se apresenta como Espírito Santo. Agora, se for isso, então, se o Deus Filho morre, a divindade toda morre na cruz. E aí isso vai gerando uma série de problemas. E a igreja vai se reunir em concílios para debater esses assuntos e chegar em conclusões. Então teve o concílio de Nicéia, em 325, e o concílio de Constantinopla, em 381, que nos deram as formulações sobre a Trindade. Aqui vai ficar pequenininho, e eu não vou ler tudo, porque senão a gente pode ficar cansativo, mas esse é o Credo Niceno. Aqui nós temos a formulação da Trindade. Veja, o credo é dividido em 3 partes, ali não está tão claro, mas 3 partes. Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso. No segundo parágrafo, e em um Senhor Jesus Cristo. E no final, e no Espírito Santo. Uma coisa que é interessante ali no meio, deixa eu ver aqui, que aqui eu consigo enxergar um pouco melhor. Olha só, no segundo parágrafo ali, que fala em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Olha só essas afirmações agora. Luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Essa expressão, de uma só substância com o Pai, foi a tônica do debate.
Lá no concílio, eles brigaram por uma letra. Uma letra, exatamente. De uma só substância é a palavra grega homoousios. Só que se você colocar um i no meio dos dois os ali do meio, fica homoiousios. Homoousios, sem o i, significa da mesma substância. Homoiousios significa de uma substância parecida. Eles não são iguais. Todo o concílio foi, ou melhor, o centro do concílio foi o debate sobre uma letra. E foi uma briga enorme. E eles chegaram à conclusão de que Jesus Cristo é da mesma substância. Ele é Deus, ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. E o mesmo eles vão crer sobre o Espírito Santo, que vai dizer ali, o Espírito Santo é Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Então, a linguagem do credo niceno vai dizer que Deus é uma essência, e ali eu coloquei a expressão, homoousios, e 3 pessoas. Tá? Então, essa é a definição que nós usamos, desde 325, 381, que foi ali os debates, até hoje. Os reformadores, eles enfatizaram essa terminologia. Calvino dizia que essa é uma maneira correta e útil, que essa é a fé universalmente recebida. Olha como que os nossos símbolos de fé tratam o assunto. Aqui são as perguntas 4, 5 e 6 do breve catecismo de Westminster. Eu vou fazer a pergunta e os irmãos respondem, tá? Eu vou fazer a primeira, os irmãos respondem, a gente comenta um pouquinho, aí eu vou para a segunda e a terceira, tá? Então vamos lá. Quem é Deus? Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Muito bem. Aqui o catecismo está falando sobre a essência de Deus. De que Deus ele está falando? Pai? Ou de que Deus não, né? Mas de alguma pessoa especial? Não. Ele está falando da essência. O Deus Pai, Filho e Espírito está incluído aqui. Aqui a essência de Deus é essa. Espírito infinito, eterno, imutável e daí por diante. Segunda pergunta. Eu faço a pergunta, os irmãos respondem. Há mais de um Deus? Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então essa é a posição bíblica e a posição ortodoxa e a posição reformada. Só existe um Deus. Mas este Deus é um ser complexo. Vamos para a terceira pergunta. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Exatamente. Então, aqui os teólogos de Westminster, eles vão seguir a tradição de Niceia, de Constantinopla e da Igreja Antiga, de dizer que o Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus, uma só essência, uma só substância, portanto são iguais em poder e em glória, no entanto são 3 pessoas divinas. Agora vem uma questão. O que é uma pessoa? Porque normalmente quando a gente pensa em pessoa, o que a gente pensa? Um ser humano. Normalmente a gente pensa nisso aqui, ó. Braços, pernas, cabeça. Se você falar para uma criança, desenhe uma pessoa, o que ela vai fazer? Se fosse eu ia fazer o palitinho ali, porque até hoje eu só sei desenhar o palitinho. E as minhas filhas desenham melhor que eu o palitinho ainda. Então, a gente tem a ideia de pessoa, corpo. Mas pessoa não é necessariamente corpo. Por pessoa, entende-se um ser autoconsciente e racional. O Morton Smith, o autor do capítulo que nós estamos trabalhando aqui do livro, ele vai dizer o seguinte: se alguém for capaz de pensar por si mesmo, tomar decisões por si mesmo, agir por si mesmo e falar por si mesmo, então ele poderá ser descrito como uma pessoa. É disso aqui que nós queremos dizer quando falamos que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa distinta do Pai e o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Filho e do Pai. Então, o Espírito Santo, já para nós entrarmos aqui, ele pensa por si mesmo, ele toma decisões por si mesmo, embora nunca sozinho, porque a Trindade está unida nisso. Mas ele é um ser autoconsciente, ele tem uma consciência da sua própria existência que é distinta do Filho e distinta do Pai. Pode ter uma conversa entre os 3.
E não é uma tripla personalidade no sentido, né, da pessoa, é uma pessoa que tem personalidades diferentes dela mesma. Não, são 3 personalidades distintas que pensam, tomam decisões, agem, falam, se entendem como autoconscientes e têm essa racionalidade. Como é que a gente pode dizer que o Espírito Santo é uma pessoa? Agora vamos começar a ir para a Escritura para nós, de certa maneira, provarmos tudo isso que nós estamos tratando até aqui, tá? Então, João, capítulo 14, verso 26, eu vou pedir que alguém leia para nós e nós vamos fazer essa dinâmica, tá? De leituras dos irmãos. Então, quem achou, João 14, verso 26, pode ler. Nós temos a Trindade aqui, não temos? O Consolador, que é o Espírito Santo, uma pessoa. Que o Pai, outra pessoa. Enviará em meu nome. Quem está falando isso? Jesus. Então nós temos o Consolador, o Espírito Santo, né? Uma pessoa. O Pai, outra pessoa. E o Filho que está falando outra pessoa. Então, Jesus está falando que o Pai vai enviar o Espírito em seu nome. Então o Espírito é distinto do Pai. E é distinto do Filho. E ele pode ser enviado. E aí diz que o Espírito Santo vai ensinar. Uma energia, uma força pode ensinar alguma coisa a alguém? Não. Um ser racional pode ensinar alguma coisa a alguém. Um ser autoconsciente pode ensinar alguma coisa a alguém. Então, veja, essa terminologia de essência e pessoas, ela não está na Escritura como os documentos antigos formularam, mas ela está presente na sua ideia, né? Outro texto, João 15, 26. Quem achou pode ler. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que vive no centro, esse dará testemunho de mim. Muito semelhante, nós temos aqui novamente as 3 pessoas. O Consolador, que é o Espírito, o Pai e o Filho que está falando. E diz aqui que é o Espírito da verdade, que procede de Deus e que dá testemunho de Cristo. Uma força, uma energia pode dar testemunho de alguém? Quem que dá testemunho? Uma outra pessoa. Fala sobre o outro, dá testemunho sobre o outro. É isso que o Espírito Santo faz. E aí nós temos o famoso Mateus 28, 19, esse aqui eu vou ler porque é só um trechinho que a gente quer aqui, que é a fórmula batismal. Mateus 28, 19, Jesus vai dizer, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mostrando que são 3 pessoas distintas. Então, nós entendemos aqui qual é a fórmula da Trindade, nós entendemos aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, e o que é ser uma pessoa? É ser um ser autoconsciente, racional, que fala, pensa, age, não necessariamente ter braços, pernas, corpo, né? O Espírito Santo não tem braço, perna, corpo, o Espírito Santo é um espírito, ele é imaterial. E aí a gente vai chegar numa coisa muito interessante aqui, que já vai, né, aprofundar um pouquinho mais. O George Smithson diz o seguinte, em ambos os testamentos, o Espírito de Deus aparece distintamente como o executivo da divindade. A Bíblia vai mostrar para nós que existem tarefas que são cumpridas especialmente pelo Pai, existem tarefas que são cumpridas especialmente pelo Filho, e existem tarefas que são cumpridas especialmente pelo Espírito Santo. É como na sua casa. Não sei se vocês têm algum tipo de acordo, né? Tipo assim, ó, a esposa faz a comida, o marido lava a louça. E as crianças tentam ficar em paz para, né, não... Cada um tem a sua atribuição, né? Mas na Trindade é assim. Cada um tem a sua atribuição. Não significa que um é maior, melhor, mais poderoso do que o outro. Não, todos são iguais em poder e glória. Mas numa conversa eterna entre as pessoas da Trindade, eles definiram qual é o papel de cada um. Na nossa salvação, por exemplo. Alguém sabe dizer qual é o papel de cada pessoa da Trindade na nossa salvação? Qual é o papel do Pai na nossa salvação? Eleger, exatamente. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Qual que é o papel do Filho? Redenção. Ele morreu por nós. Ele ofereceu o preço para nos resgatar. E qual que é o papel do Espírito? A aplicação. É o Espírito Santo quem
vem até nós, como Jesus fala lá em João 4, né? O Espírito sopra onde quer. O Espírito Santo age dentro de nós de maneira sobrenatural, dando vida à nossa fé que estava morta, ou nos trazendo a fé verdadeira para nós crermos na obra do Filho que fez em obediência e honra ao Pai. Então veja, cada pessoa tem uma tarefa específica a cumprir. Quando a gente fala do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele está no Antigo Testamento ou ele está no Novo Testamento? Nos dois? Tem certeza disso? Valendo. O Espírito Santo ele está presente nos dois testamentos ou só no Novo Testamento? Nos dois, muito bem. Nos dá a impressão de que ele está mais presente no Novo, por alguns motivos. Tá? Primeiro, o Novo fala muito mais sobre o Espírito Santo. O Antigo não se refere dessa maneira em todos os textos, Espírito Santo. Normalmente fala do Espírito de Deus. Outra, diz que o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias, o que acontece lá em Pentecostes. Então a gente pensa, se ele foi derramado em Pentecostes, antes ele não foi derramado. Ou Jesus fala, o Pai vai enviar o Espírito em meu nome. Então, se ele vai enviar, é porque não estava presente? Não, são coisas que nós vamos entender na nossa caminhada. Mas a gente pode entender que o Espírito Santo ele está sim presente, desde Gênesis. E se não fosse o Espírito Santo, não teria salvação no Antigo Testamento também. As pessoas eram habitadas pelo Espírito Santo. Como é que Abraão pôde crer e então ser justificado por sua fé? Se a fé é um dom de Deus. Isso é uma coisa que muitos evangélicos se confundem. Eles acham que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e no Novo Testamento pela graça. Olha, se o pessoal do Antigo Testamento era salvo por obras, eles eram bons, hein? Porque para eles serem salvos por obras, eles tinham que obedecer cada i e cada tio da lei. Você já leu o Antigo Testamento? Eles obedeciam a lei perfeitamente? De maneira nenhuma, eles pecavam o tempo todo. Deus era misericordioso e gracioso apesar daquele povo. Então, eles eram salvos pela graça. E como é que eles podiam crer se nós entendemos que a fé é um dom de Deus, que vem pelo Espírito Santo? Porque o Espírito Santo se manifestava neles. Por enquanto, a gente está muito mais na lógica, de fazer inferências a partir da Escritura. Mas nós vamos ver nos textos. Então, o Herbert Leopold ele vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus, que é o termo mais comum no Antigo Testamento, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Isso porque todos os atributos atribuídos à pessoa divina no Antigo Testamento estão em pleno acordo com o que é revelado no Novo Testamento a respeito da sua pessoa e obra. Um teólogo presbiteriano chamado B.B. Warfield, ele vai olhar para o Antigo Testamento e ele vai elencar 4 categorias que mostram a ação do Espírito Santo: criação, teocracia, ou governo de Israel, Messias, as promessas do Messias, e nas pessoas. Então vamos ver cada um deles. Gênesis 1, 1 e 2. Alguém leia para nós lá. Gênesis 1, 1 e 2. Muito bem, nós temos aqui a descrição da criação e fala do Espírito de Deus. O que é esse Espírito de Deus? É o Espírito Santo. Diz que ele pairava sobre as águas. O que o Espírito Santo estava fazendo? Ele estava atuando na criação. Porque a gente entende às vezes que só o Pai é o Criador. Não, o Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos na criação. A Bíblia fala muitas vezes sobre o Pai Todo-Poderoso, o Criador, mas fala que todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. E aqui diz que o Espírito Santo está pairando. Inclusive tem um hino antigo que é cantado principalmente em liturgias católico-romanas, mas também em algumas igrejas reformadas, que em latim é Veni Creator Spiritus, venha Espírito Criador, Espírito Santo Criador. É uma ideia antiga de que o Espírito Santo ele está envolvido na criação do mundo,
na criação do ser humano e na nossa recriação como filhos de Deus. Então, o Herbert Leopold diz o seguinte: o Espírito de Deus aparece no início do Antigo Testamento como o início, como a origem da própria existência e subsistência de todas as coisas, bem como a fonte e a causa originária de todo o movimento, ordem e vida. O Pai não está apenas acima do mundo, pensando, desejando e ordenando. Vou fazer só uma pausa aqui. A gente acha que quando Deus diz, haja luz, foi uma coisa meio impessoal. Deus mandou lá de cima e, pum, as coisas aconteceram. Mas há uma atividade, a ideia do Herbert aqui é dizer o seguinte, há uma atividade do Espírito em obediência à voz do Pai, pairando sobre as águas, para dar forma àquilo que Deus está ordenando. Né? Então ele continua. O Pai não está só acima do mundo, pensando, desejando, ordenando, mas também está no mundo como o princípio de toda atividade, executando. Esse parece ser o pensamento do autor da cosmogonia bíblica. Então o Pai pronuncia por meio da palavra que é o Filho, e o Espírito é este que paira sobre as águas e que dá forma àquilo que não tem forma. E então a criação vem à sua existência. Salmo 33, 6. Alguém leia para nós lá. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército dele. Onde será que está o Espírito aqui? Sopro é um termo hebraico, que é o ruach, que é espírito. É tanto vento, sopro, como espírito. Assim como em grego pneuma é vento e é espírito, no Antigo Testamento, sopro, vento também é espírito, né, no termo hebraico. Então, na verdade, o que o autor está dizendo aqui é que os céus se fizeram por sua palavra e pelo sopro de sua boca. Mas a ideia aqui, existe até uma tradução que vai trazer que é o Espírito que está agindo, então, na criação. Então, o Espírito Santo, né, o que nós queremos dizer aqui com esse primeiro ponto? O Espírito Santo está presente na criação. O Espírito Santo tem um papel na criação. O Espírito Santo está lá no início de tudo, dando forma àquilo que Deus está ordenando e comandando. O texto de Isaías, a gente deixa, depois você pode ler em casa, só para a gente poder seguir em diante aqui. Tá? Eu não vou ler todos esses textos, tá? São só as referências. A gente vê o Espírito Santo atuando no governo de Israel. E o Espírito Santo tem um papel importantíssimo para capacitar os líderes do povo de Deus. E isso é igualzinho no Novo Testamento. Tá? Vamos ver lá Números 11, 16 e 17. Alguém leia para nós? Números 11, 16 e 17. Aqui é a nomeação de 70 auxiliares de Moisés para ajudar a governar o povo. Se os irmãos não sabem, aqui é o princípio presbiteriano, tá? Os nossos pais reformados, eles entendiam aqui um aperfeiçoamento de um sistema representativo de governo plural, onde não é um só que governa, mas é uma pluralidade de homens capacitados pelo Espírito Santo. Então, estes anciãos no Antigo Testamento vão ser os presbíteros no Novo Testamento, até porque presbítero e ancião é o mesmo significado, são sinônimos, né? Então, voltando aqui, o que a palavra de Deus está dizendo é que o Espírito Santo, e aqui não é o Espírito Santo que habita como Salvador, mas é o Espírito Santo que habita como capacitador. O Novo Testamento não fala de dons, que a gente vai chegar nisso depois, né? Que o Espírito Santo reparte dons. Tem dom de governo, tem dom de palavra. No Novo Testamento a gente ouve lá dom de cura, dom de línguas, interpretação. Próximo a gente vai chegar em cada um desses dons, né? Mas aqui nós temos um dom de governo.
O Espírito Santo, que tinha capacitado Moisés para governar, não vai agir só em Moisés. A ideia é que não é que Deus vai tirar o espírito de Moisés, agora você não tem mais. Agora eu vou dar para os outros. Não, a ideia do texto aqui é, eu vou compartilhar a capacidade que eu dei para você, para estes homens, para que eles te ajudem nessa tarefa. E essa habilidade vem de quem? Do Espírito. Então a gente vai ver isso vez após vez no Antigo Testamento. Por exemplo, na passagem de bastão de Moisés para Josué. Fala sobre o Espírito de Deus que vai agir em Josué. E aí em Juízes, aqui eu vou ler alguns textos, por exemplo, Juízes 3, 9, 10, que fala de Otiniel. No verso 10 diz, veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Julgou é no sentido de governar. Gideão, Juízes 6, 34, vai dizer o seguinte, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Jefté, Juízes 11, verso 29, diz o seguinte, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e daí por diante. Vamos só para um aqui que esse é bem importante, 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13 vai dizer o seguinte, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu, Davi, no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aqui a ideia que a gente tem é que o Espírito Santo não estava com Davi. E agora ele está. Mas a ideia do texto não é o Espírito Santo no sentido salvador, como eu disse anteriormente, mas é o Espírito Santo capacitador. A partir deste momento, Davi foi capacitado para governar sobre o povo, embora ele ainda teria que esperar muito tempo para isso se concretizar. Então a gente vê aqui nesses primeiros versículos, e teriam outros, que o Espírito Santo está envolvido com a capacitação para governar o povo, para ser um líder, para conduzir, para julgar, para disciplinar e daí por diante. A gente vê, por exemplo, em Êxodo 31, não tem tanto a ver com governo, mas fala de habilidades artísticas. Êxodo 31, do 1 ao 3, Deus mandou que o tabernáculo fosse construído. Eu sou péssimo em artes. Quando eu leio a descrição do tabernáculo, eu falo assim, se Deus tivesse falado para eu fazer esse negócio, seria só pela misericórdia, ia sair uma coisa horrorosa. Mas olha só o que diz lá em Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze e daí por diante. Então, mais uma vez aqui o Espírito Santo capacitando. E só mais um texto ali de Neemias 9, 30, que vai nos falar sobre o Espírito Santo em relação aos profetas. Neemias 9, 30, diz assim, no entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Só para resumir aqui, o que está dizendo é que quando os profetas falaram, eles não falaram deles, eles falaram pelo Espírito. Eles foram movidos pelo Espírito de Deus. Então veja que o Espírito Santo está presente no Antigo Testamento, dando vida, ordem, agindo o tempo todo na vida do povo de Deus. Qual é a diferença, então, do Antigo para o Novo? Nós vamos explorar na próxima aula, um pouquinho melhor, tá? Quando se refere ao Messias, isso aqui é impressionante. Gente, vocês já pararam para pensar a atuação do Espírito na vida de Jesus? A gente vai ver isso aí. Aqui é só a profecia, mas na próxima aula a gente vai ver um pouquinho. O ministério de Jesus, ele está encharcado pela ação do Espírito Santo o tempo todo.
Desde a anunciação, a concepção, ao nascimento, ao batismo, à tentação, às curas, à pregação, até sua morte, ressurreição, e depois ele ainda manda o Espírito em seu nome, né? Então, isso tudo é profetizado no Antigo Testamento. Olha só, Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quando a gente vai para Isaías 42, 1, olha só, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. E por fim, Isaías 61, esse texto aqui Jesus vai ler na sinagoga em Nazaré, Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Jesus, no início do seu ministério, ele vai entrar na sinagoga em Nazaré. Ele ali é o rabino, né, o mestre que vai ensinar, e vão dar para ele um rolo, ele abre o rolo, ele lê este texto, ele fecha o rolo e ele diz, hoje se cumpriu a Escritura. Ele está dizendo, eu sou este ungido pelo Espírito. Jesus, ele está falando, não é que Jesus vai mandar o Espírito depois, o Espírito já está agindo juntamente com Jesus no seu ministério. Isso é precioso demais. E por fim, a gente vai ver o Espírito Santo agindo nas pessoas. Por exemplo, Gênesis 6, 3. Eu tomei a dianteira dos textos aqui só para agilizar, que eu comecei devagar e agora tem que correr para variar. Gênesis 6, 3. Aqui na época ali próximo do dilúvio, né? Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, aqui a ideia é de humanidade, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. A gente vê aqui uma ação do espírito na preservação da vida das pessoas. E por fim, eu vou pular o de Isaías, a gente vai lá para Neemias de novo, capítulo 9, agora o verso 20. Diz assim... Aqui está falando sobre a multidão do povo de Deus. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Então está dizendo que o Espírito Santo se manifestou sobre o povo de Deus, guiando o povo, alimentando o povo, matando a sede do povo e daí por diante. Então, quais foram as 4 categorias que nós vimos do Espírito Santo agindo? Criação, governo e capacitação, né, como, por exemplo, Bezalel e também os profetas. Nas profecias sobre o Messias, o Espírito Santo agiria sobremaneira sobre o Messias. E quarto, na vida das pessoas como um todo. Isso leva à nossa conclusão. Tá? Qual que é a nossa conclusão? O que a gente viu aqui hoje? Tá? Primeiro, a doutrina do Espírito Santo não pode ser negligenciada. Ela tem sido negligenciada desde o início, como a gente viu nos relatos históricos. Mas ela não pode ser negligenciada porque nós estamos falando de Deus. Segundo, a tradição reformada nos auxilia de maneira bíblica nesta tarefa. Como foi falado aqui, né? Foi João Calvino quem sistematizou pela primeira vez dessa maneira a pessoa e a obra do Espírito Santo. Terceiro, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, é assim que nós nos referimos a ele. Ele não é uma força, uma energia, um vento, ele é uma pessoa. Quarto, o Espírito de Deus no Antigo Testamento é o mesmo que o Espírito Santo que aparece no Novo Testamento. Então, o Espírito Santo ele está presente da criação do mundo à consumação. Ele guiou Israel pelo deserto e é ele quem guia a igreja hoje. E último lugar, o Espírito Santo estava em plena atuação no Antigo Testamento, executando a vontade de Deus na vida do seu povo, e por isso também estará conosco. Qual que é uma aplicação que isso fica para nós? O Espírito Santo cumpre o propósito da Trindade.
E o propósito da Trindade é demonstrar graça e misericórdia aos eleitos. É capacitar o povo de Deus para servir a Deus, para servir o próximo, para viver uma vida digna de Deus nessa terra. Então nós, assim como no Antigo Testamento o Espírito se manifestava e agia, nós podemos contar hoje com esta ação. Nós temos o Espírito está em nós, está entre nós, Ele se manifesta, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, e sobre isso nós vamos explorar muito mais nas próximas semanas. O nosso horário deu, mas eu vou abrir se tiver alguma pergunta, consideração. Temos aí uns minutinhos para responder ou para ouvir. Nada? Dou-lhe uma. Deu para ficar claro? Todos entendendo tudo? Pode fazer, irmã. De acordo com o que nós, as irmãs que estavam aqui ontem, na reunião das mulheres, foi falado justamente sobre isso que o irmão falou na questão aí do trabalho com as mãos no tabernáculo. A gente está falando também sobre isso no encontro de mulheres ontem. Como o Senhor nos capacita, né, para essas obras que a gente faz com as nossas mãos. Uhum. Então, eu achei muito interessante, porque fez muito, a gente conseguiu recapitular na mente. Uhum. Legal. Fez uma conexão aí. É importante quando essas conexões acontecem. Muito bem, gente. Vamos orar então? Vamos ficar em pé? Eu vou pedir ao presbítero Délio que nos conduza em oração.